boa tarde, obrigado por estarem aqui. O meu nome é Nuno Santos e convidaram-me para vir aqui ao IoT Summit chatear-vos um bocadinho com Arduinos. O tema que eu escolhi dar ao evento chama-se Arduino, a Tool for Business, e vocês vão perceber porque ao longo da apresentação. Vou partir do princípio que vocês conhecem pouco sobre Arduino, já ouviram falar, se calhar, têm algumas noções de para que é que serve esta eletrónica e este hardware, mas vou partir do princípio que vocês ainda têm pouca interface com o Arduino para vocês compreenderem um bocadinho melhor como é que funciona e o que é que nós podemos fazer. Algum de vocês conhece esta silhueta? Portanto, temos algumas pessoas que conhecem o que é um Arduino. Esta é a silhueta de um Arduino Uno. E o que é um Arduino Uno? O Arduino é uma plataforma que se chama Open Hardware. Porquê? Porque o esquemático do Arduino está disponível na net e qualquer um de nós pode construir um Arduino. É baseado num microcontrolador que não é a Arduino que faz, é uma empresa chamada Atmel, e o chip é o ATmega 328P para o Arduino Uno. Cada Arduino, em princípio, tem um chip diferente dependendo da componente que eles têm. O som é que não está a sair, mas pronto, dá para ir vendo, o som não aparece, mas basicamente aqui o que se está a mostrar é que o Arduino permite uma interface entre coisas humanas e software, sejam sensores de visão, sejam coisas físicas de detecção, tudo o que são interfaces externas, o Arduino permite de alguma forma ter alguma interface. Aqui estamos a ver um feeder de um gato, a quadcopters, gadgets que fazem levitar planetas, a máquinas de tatuar com base em indução elétrica no corpo humano. Portanto, o Arduino permite-nos fazer isto tudo. Obviamente não é o Arduino por si só, é preciso alguma skill é preciso ter alguns conhecimentos de eletrónica, embora não sejam, na minha opinião, necessário um conhecimento muito profundo de eletrónica, mas com algum conhecimento simples e com alguma pesquisa na net, vocês conseguem fazer coisas bastante interessantes. O Arduino, além de ser open hardware, é open source também. O software que usamos para desenvolver para o Arduino é open source. E o que é que quer dizer open source? Ou o que é o projeto open source do Arduino? Isto é um bocadinho de história, não vos vou amassar muito com isto, mas o projeto começou em Itália, no sítio onde se fabricavam os computadores Olivetti. A maior parte das pessoas daqui, se calhar, isto diz alguma coisa porque devemos ser mais ou menos de idades parecidas. Os mais novos, se calhar, já não estão tão à vontade com esta old school, mas basicamente em Itália foi desenvolvido por uns fulanos que resolveram criar um computador acessível e de baixo custo para fazer projetos caseiros. Isto é uma versão de um Arduino feito em casa, ou seja, se vocês forem um local hardware que vos faça esta PCB board, se vocês comprarem estes componentes, fazem um Arduino em casa. Não precisam de gastar dinheiro. Claro que sai um bocadinho mais caro, porque estão a comprar componentes avulso, mas conseguem ser vós próprios a produzir um Arduino. O primeiro protótipo do Arduino foi este. O Arduino em si, especificamente para funcionar, não precisa de mais nada do que este chip, se vocês o conseguirem programar através de outra plataforma qualquer. Esta é uma versão um bocadinho mais avançada, porque tem um clock, tem aqui um cristal que vos permite pôr o Arduino a funcionar a 16 MHz e o standard é 8 ou 1. Mais tarde a gente vai perceber o que é isso dos MHz. Os fundadores foram 2 italianos que deram nome ao projeto com base num protagonista da cidade que chamava-se Arduino, que é um termo masculino que significa grande amigo. Portanto, no Arduino, se quisermos fazer um produto, é o nosso melhor amigo para prototipar. E vocês vão perceber isso ao longo da apresentação. O que é que nos oferece? Existe uma série de modelos. E para isso, e também para isto não ser completamente chato, eu trouxe uma série de Arduinos que não vou falar aqui, para vocês irem vendo, irem experienciando contacto com alguns tipos diferentes dos que eu vou mostrar. E quero começar por um que se calhar não é o mais óbvio, que é isto. Isto é um Arduino, na forma mais simples, não sei se quiserem ir vendo e irem passando. Esse chip é um AT-Tiny.
Esta versão é uma versão equivalente ao Uno, mas sem programador, ou seja, não tem porta USB, chama-se o Arduino Micro, se não estou em erro, ou Mini ou Micro, eu baralho sempre dos dois. Esta versão é o Uno, as versões que eu estou a passar são as que eu não vou falar aqui, por isso. Esta versão é a versão do Uno, mas minificada, é o Nano. E depois temos o Mega, que é a versão, é o Big Brother do Arduino, que é um bocadinho maior, tem mais portes, mas já vamos falar também sobre o que é isso. Todos estes dispositivos são microcomputadores, embora não sejam um CPU, é um microcontrolador, todos eles permitem fazer projetos por si só e trabalham por si só, sem mais nenhuma ajuda, desde que nós façamos o upload do software para dentro do chip. Que tipos de Arduinos é que nós temos? Temos uma série deles. A família do Arduino hoje em dia já está bastante expandida e o mais comum que vocês devem conhecer é o Uno, que é uma versão melhorada do E1009, que foi um dos primeiros Arduinos que saiu, que está no slide a seguir, mas usa o chip 328P. Se vocês repararem, vocês vão ver que existem o 328 e existe o 328P. A diferença do P para a versão 328 é que o P usa Pico Power, quer dizer que é mais eficiente do ponto de vista energético. Mas o chip é igual, tem as mesmas funcionalidades. Funciona a 16 MHz com um clock externo, o clock é esta coisa aqui. Se não usarem clock externo, só usarem o chip, ele funciona a 1 MHz ou a 8 MHz. O default é 8 MHz. Tem 32 capas de flash. Os capas de flash é o espaço físico de storage, ou seja, o vosso programa não pode ocupar mais do que 32 capas de flash. Tem 2 capas de RAM. Os 2 capas de RAM é memória volátil, que quando vocês desligam, desaparece tudo. Portanto, tudo o que vocês quiserem armazenar para fazer as computações que vocês necessitam para ter o vosso projeto a funcionar, vão correr nestes 2 capas. E tem um capa de EPROM, que basicamente quer dizer que é um mini disco rígido. Um capa não é muito, mas para um microcontrolador, acreditem, é bastante. Dá para ter algumas pré-definições guardadas lá para quando o Arduino reinicia, vocês poderem ir buscar dados que estão especificamente guardados para a vossa aplicação correr. O Arduino tem 5 entradas analógicas, na realidade são 6, porque vai do A0 ao A5, mas são 5 entradas analógicas que variam entre 0 e 5 volts, ou seja, se vocês meterem lá uma voltagem de 3 volts, é uma regra de 3 simples. As entradas analógicas têm um ADC, que é um conversor analógico digital de 10 bits. 10 bits são 1024 valores, que variam entre 0 e 1023. E basicamente o que é um ADC é, ele converte de 0 a 5 volts para 0 a 1023. O meio é 2,5 volts, corresponde a 512. Eu meto uma voltagem e ele dá-me um número. Uma porta analógica é isso. Tem 14 pins digitais, que as funções deles é dizer ligado, desligado, ligado, desligado. Só fazem isso. Um bocadinho mais complexo, mas só fazem isso. Das quais delas são 6 delas são PWM. PWM é Pulse Width Modulation. É uma funcionalidade que permite vocês, por exemplo, num motor, um motor que é ligado e desligado, mas o Arduino simula uma variação da velocidade. Eu posso ligar o motor muito devagarinho, uma ventoinha. Eu começo a ventoinha muito devagar e vou acelerando e tenho 255 ranges de modulação de corrente que estou a enviar para aquele pino. Basicamente é ligar e desligar o pino muito rapidamente em intervalos inferiores a segundos. Quer dizer que a corrente que está a passar é como se houvesse um decréscimo, então o motor anda devagarinho e vai acelerando à medida que eu vou dando mais corrente. Não é assim tão linear, mas uma explicação simples é isso. Tem um porto série, que é para comunicações com interfaces externos, com um computador, por exemplo, com outro Arduino, com o Raspberry Pi, que alguns já devem conhecer, que estão no pin 0 e no pin 1, que é o RX, que é o Receive e o Transmit. Tem um bus I2C, a gente já vos explico o que é um bus I2C, e tem bus SPI. Termos que, se calhar, vocês, para quem não conhece, não está tão habituado a ouvir, o SPI é um Serial Peripheral Interface. É um standard de comunicações que a maior parte dos microcontroladores e computadores como Raspberry Pi implementam, que é como se fosse imaginem uma ligação Ethernet. Ethernet é um protocolo. Ou sobre a Ethernet funciona um protocolo. O SPI é exatamente isso, é permitir que um Arduino não esteja limitado à quantidade de portos que existem. Muitas pessoas, principalmente quem está a iniciar num projeto com Arduino para um negócio,
pensa assim, eu quero ligar 50 luzes da minha casa, mas eu não tenho 50 portos no Arduino. Se vocês verem por esses Arduinos que andam a circular aí, o único que tem 50 portos e não chega é o Mega. E o Mega é substancialmente mais caro. Mas vocês, recorrendo a pequenos devices eletrónicos, chips específicos, vocês conseguem expandir as portas de um Arduino no caso do Uno que acabámos de ver, tem 12 digitais, conseguimos expandir para 1024. O Arduino, em teoria, consegue controlar 1024 dispositivos externos. Sejam luzes, sejam motores, seja ares condicionados, o que vocês quiserem. Não fica limitado a acender luzinhas e apagar luzinhas. O SPI é um dos barramentos que também permite esse tipo de interação. É regulado por um relógio que é interno ao clock do Arduino. Um irmão do Arduino que funciona um bocadinho diferente, tem funcionalidades que eu acho interessantes, para alguns projetos pode ser uma coisa gira, é o Leonardo. O Leonardo tem um chip equivalente ao Uno, funciona à mesma frequência, tem a mesma capacidade de flash, mas tem um bocadinho mais de memória. Tem mais 1 KPI300 de memória. A proma é igual, tem 12 entradas analógicas, é quase o dobro do que o Uno tem, com uma resolução de 10 bits e tem 20 pins digitais. Continua a ter um porto, tem I2C, tem SPI. Qual é a grande diferença do Leonardo? O Leonardo, um PC, se eu ligar um Leonardo ao meu PC, o Leonardo é visto como um Human Interface Device. Ou seja, eu posso fazer código dentro do Leonardo que faz mexer o meu rato no meu computador. O ponteiro do rato é controlável por este Arduino. O Uno já não é tão simples. Embora possa ser possível, não é tão facilitado por causa da forma como o USB funciona. O USB no Uno funciona como interface RS232. Aqui com o Leonardo funciona como um device USB. Para vocês terem uma ideia, um dos projetos que eu fiz com o Arduino Leonardo foi uma caixa de MIDI para fazer música, num concerto. Vocês podem ligar um Arduino Leonardo a um porto USB e com o software certo lá dentro, os programas de música veem isto como uma caixa de MIDI. E eu carrego em botões e ele ativa sons no computador. Uma caixa de MIDI, para vocês terem uma noção, custa 200 a 300 euros, com o Arduino Leonardo custa 5. E algum trabalho. Se a gente não contabilizar o trabalho, custa 5 euros. Como eu digo aqui, este Arduino consegue simular ele ser um rato, ou se vocês quiserem um bocadinho mais à frente, não que eu esteja a incentivar a pirataria, se vocês quiserem capturar, isto pode ser um vírus, vocês quiserem capturar as teclas, tudo o que é escrito no vosso teclado de casa, metem um Arduino destes entre o teclado e o PC, e todas as keystrokes passam pelo Arduino e ele simula os keystrokes para o PC. Tudo o que vocês escreverem fica gravado no Arduino. Não é detectado como um vírus, porque é hardware, mas está o interface feito. Não que eu esteja a incentivar, volto a dizer. Certo, não faz mal. Mas o que interessa aqui é demonstrar as possibilidades e isto pode servir para projetos. Pode ser um teclado, não é? Pode ser um teclado, exatamente. Mas, vocês estão a ver, eu estou a puxar para a brincadeira para o hacking, mas vocês imaginem o que é. Eu tenho uma tarefa no meu trabalho, por exemplo, que eu tenho que mandar 500 e-mails todos os dias para 500 pessoas diferentes que requer escrever textos que estão pré-formatados. Eu posso usar um Arduino destes para simular keystrokes. Eu sei que há software que faz isso nos computadores. Mas se for um computador que está num canto, que não tem um teclado lá ligado, eu posso simular comandos e escrita como se fosse um humano que estivesse à frente daquele computador. É uma possibilidade para um Arduino destes. Serve para a automação de alguns dispositivos. Mas vocês podem usar isto para fazer uma macro. Vocês sabem que de 5 em 5 minutos têm que carregar esquerda, direita, cima, baixo. Programam isto para fazer. Mais uma vez volto a dizer, existe software que faz isso. Mas aqui estamos a falar de hardware e a vantagem do hardware é que não falha como o software, não cracha. A partir do momento em que aquilo está a funcionar, está a funcionar. Portanto, quero só abrir o scope das possibilidades que vocês conseguem fazer. Certo. Exatamente. Ou vocês podem querer fazer, por exemplo, uma pad daquelas de quem desenha, quem é designer, tem aquelas canetas Wacom que vocês passam por cima e escrevem. Pode ser isto. Um Arduino pode ser uma Wacom. Pode interfacear diretamente com o computador como se fosse um dispositivo. Quero só deixar aberto as possibilidades que vocês têm com o Arduino.
Este, como o Uno, usa o bus I2C. O bus I2C tem uma velocidade entre 100 kbits e 3.4 megabits. Isto permite o quê? Permite-vos aquilo que eu vos disse há bocado. Bus I2C e bus SPI são equivalentes, são tecnologias diferentes, mas são equivalentes que permitem expandir a capacidade do Arduino. Eu posso ligar 50 sensores em bus I2C e o Arduino recebe os dados dos 50. E eu endereço-me ao Arduino pelo endereço do sensor. Eu consigo ir buscar os dados do sensor endereçando diretamente o sensor, através destes buses. Se vocês ligarem só um pin digital, só conseguem receber um dado. Ou então têm que criar código complexo que esteja sempre a verificar se estão a vir sinal do sítio A, ou do B, ou do C, e pode não ser uma coisa tão simples. Este bus permite-vos ligar 127 devices. Este bus específico permite ligar 127 dispositivos em série, endereçáveis por software. E podem consultar cada um deles individualmente. O Arduino Due é equivalente a esse que vocês andam a passar, o Mega, só que é uma versão que funciona a 3,3 volts em vez dos 5, que é o standard do Arduino. O Mega funciona a 5 volts, o Due funciona a 3,3. A vantagem do Due é que já não é um microcontrolador como o ATmega. É um processador Atmel ARM, é o Cortex M3. É um processador de 32 bits. O Arduino Uno ou o Leonardo são processador, ou o Mega que vocês têm na mão, são processadores de 8 bits. Este é mais potente, consegue fazer mais coisas, vamos chamar assim, e tem uma velocidade de relógio bastante maior. Até agora temos visto velocidades de relógio. Alguém sabe o que é a velocidade de relógio? Sim, com um bocadinho extra. Se vocês quiserem uma analogia direta, 84 MHz é o número de funções que o Arduino consegue executar num segundo. São 84 milhões de operações por segundo. Não é linear, porque as operações, os registros do Arduino normalmente são 2 bits, quer dizer que são 2 clock cycles, quer dizer que se este Arduino funciona a 84 MHz, a maior parte das funções dos registers do Arduino funcionam a 48 MHz, quer dizer que eu consigo fazer 48 milhões de operações diferentes num segundo. E se pensarem nisto, mesmo a versão mais simples, 16 milhões de operações ou 8 milhões de operações é muita operação. Tem uma potencialidade muito grande numa coisa tão pequenina como essas que vocês andam a circular por aí. Este tem um flash de 512, portanto é 8 vezes maior que o do Arduino Uno e tem quase 40 vezes mais memória que o Arduino Uno de RAM. Tem 54 I/O pins, que é igual ao Mega, e dos quais 12 são saídas PWM. Não vou voltar a tocar nesse assunto, porque já falámos o que é que são portas PWM. E isto vai se repetir muito ao longo das versões todas, porque todas têm esquemáticos idênticos, mas para vocês se habituarem, os PWMs são digitais com posições entre 0 e 255. As portas digitais são on e off, basicamente, e as analógicas, nos casos dos Arduinos, variam entre 0 e 1024. Temos o Mega, que é esse que está a passar por vocês. É equivalente ao Due, em tudo é igual, exceto na velocidade. É um processador de 8 bits, não de 32. Tem metade da memória para armazenamento de programas e tem bastante menos, 16 vezes menos RAM que o Due. Continua a ter as 54 I/O ports, tem 15 PWMs e tem 16 entradas analógicas. Se vocês quiserem fazer um projeto complexo, com muitas entradas, e não quiserem ter a complexidade de irem pesquisar eletrónica para fazer com o Uno, o Mega é a melhor opção, porque vocês já têm tudo numa board sozinha. Como diz ali no fim, é uma versão amplificada do Uno. Depois temos uma série de Arduinozinhos. Um deles vocês têm está a passar por vocês, que é o da direita. É muito pequeno, não tem interface USB. Ou seja, vocês para o programarem têm que usar um outro Arduino ou uma interface FTDI para o programar. Depois desligam e colocam-no a funcionar standalone. Tem este do meio, que é o fio, que é uma versão que não é muito utilizada, mas é uma versão que já traz internet, já trazem ligações Wi-Fi embutidas na board. Tem o suporte ao protocolo XBee, que é um protocolo que normalmente os devices feitos em XBee são relativamente caros. Okay? Eu nunca usei nenhum destes, porque há alternativas mais baratas que permitem fazer o equivalente.
E depois temos este, que é o Pro, que é uma versão mais de development, que não se vê. Basicamente não se vê. A maior parte do que eu conheço usa Unos e Nanos e Megas para fazer a maior parte dos projetos. Mas para vocês ficarem com um overview do que existe, isto é o que nós temos. Depois existe uma versão do Arduino virada para jogos ou para gaming. Parece uma consolazinha. É um Arduino Uno à mesma. Neste caso é um Leonardo por causa do interface USB. Vocês podem ligar isto à Xbox e funciona como um comando da Xbox. Podem ligar isto a um PC e funciona como um joystick num PC. Ou podem estar sozinhos com interface direto e ele funciona como um Arduino standalone. Mas este traz alguns sensores ou alguns componentes que no Arduino Uno nós vemos normalmente adicionados aos projetos, que é o joystick. Basicamente são 2 potenciómetros analógicos e um botão. Tem um buzzerzinho, tem 4 botões, tem uma saída USB, tem saídas para interfaces externos e, se não estou em erro, tem um sensor de luz e de temperatura e acelerómetro. Quer dizer que vocês podem fazer aqueles joguinhos de carros de corrida, quer dizer, não que o Arduino consiga processar, mas conseguem usar os dados do acelerómetro, por exemplo, para fazer uma consola, um joystick com acelerómetro para o PC. Podem controlar um jogo de PC com o acelerómetro deste device. Vocês podem pegar num Arduino Uno, juntarem um acelerómetro e têm a mesma funcionalidade. Neste caso o Leonardo. Okay? E tem uma saída para TFT. Estas saídas, vocês quando começarem a pesquisar o que é que existe de hardware, vocês vão ver TFTs que têm muitos pinos e que ocupam quase os pinos todos do Arduino. Esses TFTs são os mais baratos. Existem TFTs com interface I2C que só ocupam 3 pinos. Vocês conseguem ter as mesmas funcionalidades das versões mais baratas, mas recorrendo só a 3 pinos do Arduino, quer dizer que vos liberta uma série de pinos para continuar com o vosso projeto. Este é o esquemático simplificado do Explorer. O que é que temos para adicionar ao Arduino? Temos shields. Eles desenvolveram umas coisas chamadas shields que permitem expandir as funcionalidades do Arduino, que normalmente é o mais comum para quem não se quer ter trabalho de prototipar e de fazer os seus próprios sensores. Um dos mais comuns é o Ethernet. Este permite-nos fazer aquilo que este Summit, que é o core deste Summit, que é o IoT. Este permite ligar uma placa Ethernet, ligar um cabo Ethernet, ganhar um IP e fazer o Arduino navegar na net, ou mandar um post da HTTP, ou aceder à net. Não dá para fazer download de imagens com o Arduino. Quer dizer, dá, mas não tem onde fazer store. Por acaso, esta interface que vocês estão a ver aqui é um cartão SD. Se vocês meterem um SD card, podem fazer download de coisas e pôr lá, mas não é propriamente o core do Arduino ser um PC. Funciona a 100 megabits, usa IP, portanto, é uma placa de rede normalíssima como vocês têm no PC. É um dos shields mais usados para quem está a fazer projetos que envolvam acesso à internet. O XB Shield é um shield também construído sob a tecnologia Zigbee, o protocolo Zigbee, que funciona como se fosse uma placa de rede, mas num protocolo específico. Eu acho que é muito caro e coloquei aqui só para vocês terem um overview. Eu nunca encontrei ninguém que usasse isto diretamente. Força, força. Se vocês tiverem questões, vão interrompendo e vão... Parece-me, XB parece-me pouco, mas qual é o alcance e o scope desta placa? Bom, não sei, mas calculo que seja o equivalente a um Wi-Fi normal, que isto usa o protocolo, usa range nos 2.4 GHz e calculo que dentro de casa, vai depender de N fatores, mas tenha um alcance equivalente a um telemóvel, o Wi-Fi de um telemóvel ou o Wi-Fi de um shield Wi-Fi para o Arduino. Portanto, eu diria que 20, 30, 40 metros dentro de casa, pronto. O Bluetooth é uma tecnologia. Certo. Como vos disse, este shield eu nunca usei muito. Sei simplesmente que ele existe e que serve para algum protocolo Wi-Fi, mas não é uma coisa muito utilizada. Existe o GSM Shield. Há bocado, eu não sei quem é que esteve aqui de manhã, viu a apresentação de manhã aqui ao lado, no auditório principal. Ninguém? Foi-se falado da segurança.
segurança do IoT. Eu, pessoalmente, a segurança é um issue, mas uma boa forma que às vezes as pessoas esquecem-se para mitigar os temas de segurança relacionados com dispositivos na internet é isto mesmo. Isto é um shield GSM. Eu consigo mandar um SMS no meu telemóvel e fazer um código no Arduino que me permita aceitar ligações só do meu telemóvel. É muito mais difícil hackarem a rede GSM e fazerem-se simular pelo meu número de telefone. Se for um operador de telecomunicações, consegue. Se tiver uma large account de providers que enviam um SMS em massa, conseguem. Mas primeiro têm que saber que número é que eu estou a usar. Segundo, têm que saber a string que eu uso para fazer ligar os meus dispositivos. Não digo que é completely fail-safe, mas é uma boa alternativa para manter os devices mais restritos e seguros. Nada é fail-safe. Se existe um computador, existe forma de dar a volta. O que eu vos estou a dizer aqui é que no IoT, particularmente, o GSM, que é uma tecnologia que a gente hoje já não liga muito, não é bem IoT, mas se pensarmos que IoT é uma coisa pelo ar, acaba por ser IoT. O GSM, para mim, é uma alternativa bastante boa à internet, com uma grande vantagem. O GSM funciona em quase todo o lugar do país e a internet nem sempre temos. Mas o Shield GSM também permite acesso 3G. Quer dizer que posso ter internet IP através de um shield destes. Portanto, volto a ter os problemas de segurança, porque isto é internet, a partir do momento em que estou ligado à rede IP, mas tenho a alternativa de usar o GSM como um dispositivo para, se eu quiser ligar a luz de casa, não preciso ser pela internet. Posso mandar por SMS e recebo a mensagem por SMS. E a aplicação até pode tratar essa mensagem e pôr de uma forma bonita no ecrã, como se fosse internet. Não é internet, é um bocadinho mais lento. É, mas se calhar é mais seguro. Se for uma coisa mais crítica e que não seja tão dependente do real time, se calhar pode ser uma boa alternativa a fazerem o vosso projeto ou a vossa aplicação. Força. Não, força. Certo, foi como ali este senhor disse, o Bluetooth, certo. O Bluetooth, por exemplo, se vocês virem, o módulo Bluetooth custa 3 euros para o Arduino. Se vocês cortarem a antena que vem lá embutida na placa, no PCB, e colocarem uma antena com um comprimento específico, vocês podem ter 300 metros de alcance. E o Bluetooth funciona para aí 10, 15, 20 metros. Portanto, com um bocadinho de EC, vocês conseguem alterar as especificações de um componente para ter um alcance maior. Eu já vi experiências, nunca fui testar, mas já vi experiências que, sim, em campo aberto conseguem 300 metros. Em tempo aberto, qualquer coisa entre 1 quilómetro a 2 quilómetros. Não é mais que isso. E vocês estão-se a limitar a ver isto. Imaginem que algum de vocês faz aeromodelismo ou modelismo de forma geral. Vocês podem usar o rádio de aeromodelismo ou o receptor de aeromodelismo para passar sinal. E tem um esquema Wi-Fi com 2 e 3 km de alcance, custa 6 euros. Um receptor de rádio de aeromodelismo custa 6 euros. Que facilmente vocês interfaçam com o Arduino. Portanto, tenho aqui uma alternativa, obviamente não é IP, tem que desenhar o vosso protocolo de comunicação entre o destino, que é o Arduino, entre a source e o destino, que há de ser o vosso projeto, mas consegue usar um receptor de rádio, de modelismo, seja lá ele qual for, para transmitir informação a longas distâncias. É uma alternativa. Este é o Wi-Fi Shield da Arduino, é como a placa de rede Ethernet, só que Wi-Fi. Não tem grande diferença. Tem um micro SD, como tem o outro, para guardar dados pequenos que vocês precisem. Que alternativas é que há ao Arduino? Existem algumas. O Raspberry Pi, se calhar deve ser dos mais conhecidos aqui por vocês. Esta é a versão, é o Model B, antiga. Tem uma ficha RCA para saída de vídeo. Se calhar não vou estar a dedicar muito aos outputs, mas há uma grande diferença. Embora este seja uma alternativa, vai depender do que é que o vosso projeto consiste. Se vocês precisarem de processamento de dados intensivo, ou se precisarem de ligação constante à internet, ou se precisarem de processor power, o Raspberry Pi é de longe uma melhor alternativa ao Arduino. Não quer dizer que o Arduino para algumas coisas não seja mais simples de usar e vocês interfaçam facilmente o Arduino com um computador destes. Porque isto é um computador, o Arduino não é um computador. O Arduino é um microcontrolador. Tem saídas de vídeo, conseguem ligar ao monitor, conseguem ter um output, conseguem, vou usar um inglesismo,
adaptado ao português, conseguem beautificar a vossa aplicação facilmente com o Raspberry Pi. Com o Arduino é um pouco mais difícil. É possível, mas dá mais trabalho. Portanto, o Raspberry Pi, se vocês quiserem fazer heavy processing ou tratamentos de dados ou guardar dados específicos, o Raspberry Pi é de longe uma melhor opção. Além do Raspberry Pi, temos uma versão, já tinha falado, existe uma versão que é um mix entre o Arduino e o Raspberry Pi, que é o BeagleBone. Só que o BeagleBone tem um problema, custa 70 euros. Da última vez que vi, custa à volta de 70 euros. Tem as funcionalidades do Arduino, mas o processor power não chega ao Raspberry Pi, mas é bastante melhor que a do Arduino. A acessibilidade dos ports é muito equivalente à do Arduino, mas tem o extra do poder de computação que o Arduino não tem. É uma alternativa também a desenvolver em projetos. Eu nunca usei, eu pessoalmente nunca usei nenhum BeagleBone, mas estou em fóruns de pessoas que usam e falam bem. É, no entanto, uma alternativa bem mais cara ao Arduino. Isto foi o que eu já falei. Temos outro. Este ainda, se o BeagleBone, se calhar muitos de vocês não conhecem, este ainda é menos conhecido. O Digix é também é uma versão mais perto do Arduino, com um bocadinho mais de processador. É uma versão do ATmega, se não estou em erro, com Wi-Fi. Este tem Wi-Fi incorporado. Certo. Este tem Wi-Fi integrado. E tem um processador de 32 bits, que o ATmega não tem. Este é um Due 1009, um Due com Wi-Fi integrado. Pode ser uma solução, não é tão caro como o BeagleBone, mas pode ser uma solução se vocês não quiserem estar a pôr shields e processos em cima do Arduino. Isto é o que o Arduino é. Força. Tinhas aí três alternativas e há uma ou outra que eu já ouvi que tem a vantagem em relação ao Arduino e tem quase as mesmas funcionalidades, mas é do tamanho quase as mesmas funcionalidades do Arduino Uno, mas é do tamanho de um Arduino Nano. Sim, o Tenzi. Usa um processador ARM, só que gasta mais power. O Arduino, uma das coisas que vocês devem considerar para os vossos projetos é o consumo de corrente. Principalmente se for uma coisa que não está ligada à grid. A grid eu chamo a rede elétrica normal. Se vocês não têm possibilidade de ligar aquilo a um USB ou um carregador USB ou um computador, o Arduino Uno consome standalone entre 20 a 40 mAh. Okay? Muita gente retira o LED do Arduino, o LED de power, porque o LED consome corrente. O Arduino tem mods. O facto de vocês estarem a usar um microcontrolador para fazer o vosso projeto não quer dizer que o tenham que usar sempre on. E uma das características que o Arduino tem é que entra em sleep, que há bocado estávamos aqui a discutir com este senhor, porque o Arduino e não o Raspberry Pi, o Arduino entra em sleep e acorda em 20 microsegundos, ou 20 milissegundos, não vos quero mentir. O Raspberry Pi, para fazer o wake-up do sleep, se calhar leva 2 ou 3 segundos. E se por acaso fizer shutdown sem querer, vai levar 40 ou 50 segundos a fazer boot. O Arduino acorda, entre aspas, de sleep, e em modo sleep ele consome microamperes, não estamos a falar de miliamperes, estamos a falar de microamperes. Ele acorda em 20 milissegundos e está pronto para responder e para executar o que tiver que executar. Portanto, o Arduino tem umas funcionalidades bastante interessantes que o Tenzi também tem, mas consome mais power no overall. E se calhar é processor a mais para aquilo que se quer fazer. Para que serve? O Arduino, para mim, em particular, não serviu para iniciar no mundo da programação, mas serviu para iniciar no mundo da eletrónica. Eu, há 1 ano e meio atrás, percebi muito pouco de eletrónica e de Arduino só sabia o nome. Entretanto, fui aprendendo e fui gostando do Arduino e é uma plataforma bastante fácil, como vocês vão ver, para se começar a desenvolver. O conhecimento das coisas, acho que todos nós, principalmente quem gosta de tecnologia, gosta de perceber, e vocês vão perceber que o Arduino vocês conseguem interfacear basicamente com qualquer dispositivo. Conseguem interfacear com a porta ODB do vosso carro, vocês conseguem pôr um LCD e dizer vou a 5.323 rotações, conseguem, se o ODB der, conseguem dizer estou a gastar não sei quantos litros por segundo ou por hora, diretamente do interface do carro. Este é um exemplo. Conseguem interfacear com um computador, conseguem dar outputs para televisões, conseguem fazer uma miríade de coisas. E o Arduino facilita isso. Como estava a dizer, uma das grandes vantagens do Arduino é fabricar e desenhar protótipos.
Exemplos destes protótipos são controlar sistemas de forma automática. Isto é um vídeo de alguém a simular um esquema de sinais de trânsito, que é a versão mais simples, né? Quem tem um Arduino sabe que o Blink deve ser das coisas... Além de já vir pré-instalado no Arduino, é dos sketches mais usados, mas aqui este fulano está a tentar simular um sinal de trânsito para deixar passar carros ou não deixar passar. Construir robôs, se calhar é das aplicações que mais se vê na internet, são robozinhos que sozinhos tentam se desviar de obstáculos e fazer percursos. Uma destas funcionalidades vocês veem se calhar no dia a dia, que é o Romba. O Romba podia ser um Arduino com meia dúzia de sensores e um aspirador. Vocês metem um motor no aspirador, metem uns sensores de movimento para detectar distâncias e de repente tem um Romba. Se calhar a 10 vezes menos custo, tem diversão a fazê-lo. Pode não funcionar tão bem, pode não aspirar e pode destruir-vos a casa, mas pelo menos divertem-se a fazê-lo. Sei. Se vocês, eu falei-vos há bocado do modelismo. Se vocês tiverem um carro telecomandado, por exemplo, podem pôr um carro telecomandado controlado pelo Arduino e ele anda sozinho. E é um carro autónomo. É um carro da Google, versão feita em casa. Bem mais barato. E pode atropelar pessoas que não mata ninguém. E não leva multas. Construir jogos. Há quem julga que o Arduino não tem processor power para fazer um jogo que está enganado. São jogos simples, mas são jogos. Eu não sei se alguns de vocês aqui vão conhecer. Este é o jogo das pás e da bola. Portanto, é uma forma simples de simular um jogo num ecrã de displays de LED. É uma coisa bastante simples e podem fazer um jogo de brincar. Pronto, pode não ser o jogo mais interessante, não é o Gods of War ou o COD ou o Wolfenstein, mas dá para manter as crianças entretidas, aí mesmo os adultos. Exatamente. Aliás, o primeiro jogo que eu tive de consola, eu tinha 8 anos, eu tenho 40, só para vocês terem uma noção, tinha uma pistola ligada a uma televisão com infravermelhos e tinha um quadrado e eu disparava para o quadrado e ganhava pontos. Portanto, não anda muito longe daquilo. Impressoras 3D, quem é que não ouviu falar? Aliás, eu duvido que hoje em dia, das impressoras mais comerciais, não haja uma que não seja controlada pelo Arduino. De uma forma ou de outra são Arduinos. Isto, de certeza que vocês conhecem. Vocês podem construir, por exemplo, impressoras 3D, vocês precisam do Arduino Mega. Porquê? Porque cada motor de passo precisa de 4 pinos para ser controlado, basicamente. Quer dizer, 4 não, 2. Mas como o Arduino Uno tem pinos limitados e tem funcionalidades de ligar, desligar, para a frente, para trás, ativar o motor e desativar o motor, com o Arduino Uno só consegue controlar 3 motores, com o Mega consegue controlar 5. Uma impressora 3D é uma CNC de 4 eixos, sendo que o 4 eixos é o extrusor, o quarto eixo é o extrusor. Mas vocês com o Arduino Mega conseguem fazer uma impressora de 5 eixos, que são aqueles robôs que vocês veem na Auto Europa que colocam as portas nos carros, fazem peças complexas. E com o Arduino Uno vocês conseguem construir uma impressora, uma CNC, não é uma impressora 3D, é uma CNC, que permite cortar materiais e fazer as vossas coisas em casa, por meia dúzia de euros, que é o que custa o Arduino, e os mais caros são os motores e as drivers. Ligar computadores à realidade. Este é pena não ter som, mas isto é um exemplo de uma caixa em que ele usa 2 sensores de proximidade para fazer subir e descer o som e o outro para fazer mudar a nota que está a tocar. Aqui não estão a ouvir, obviamente, não é interessante o vídeo. É aquilo que nos trouxe aqui hoje, Internet of Things. Com o Arduino vocês conseguem, devido ao tamanho que ele tem e devido àquilo que conseguem fazer, conseguem colocar tecnologia dissimulada na vida real. Aqui é um bocado óbvio, porque é vermelho, a grande parte é vermelha, mas vocês podem simplificar isto bastante e ser uma coisa bastante pequenina, como vocês passaram aí pela vossa mão um Arduino Tiny. O AT Tiny não é um Arduino Tiny, é o AT Tiny. É um chip que, se calhar, para algumas destas coisas seria mais que suficiente para medir umidades e coisas do género. Podem integrar com o Android. Para quem nunca programou no Android e julga que isto pode ser um processo difícil, não é. Vocês têm versões de Scratch, não sei se conhecem o Scratch. Conhecem? É uma linguagem de programação simples para crianças. Existe uma versão equivalente ao Scratch para Android. E
e vocês conseguem controlar desde luzes, através do Android, via Bluetooth ou via Wi-Fi, aqui especificamente estão a usar Bluetooth. Conseguem controlar luzes, conseguem controlar buzzers, conseguem desligar e ligar lâmpadas e com interface apelativo. Ou seja, vocês podem desenvolver o vosso produto com interface, não vou dizer web porque isto não é web, mas com interface bonito, num dispositivo que toda a gente usa e conseguem ter interações reais e em tempo real, como vocês conseguem ver, entre o mundo do mobile ou do telemóvel e a realidade. O design é uma questão de vocês serem bons a fazer design. Eu não sou. As minhas aplicações nunca ficam nada parecidas com isto. Ficam coisas feias e com letras e texto. Mas pronto, não sou designer. Não é uma coisa que eu tenha skill. Isto é para que nos serve. A plataforma do Arduino. O hardware. O Arduino não é nada mais do que isto, este chip. Vocês não precisam... Se vocês quiserem fazer um produto, eu aconselho a não usar um Arduino, por várias razões. Porque o Arduino em si consome power desnecessário e tem uma série, ocupa muito espaço que vocês cá não precisam. Se vocês comprarem o chip que compõe o Arduino, que não é um Arduino, é um ATmega 328, vocês conseguem produtizar e fazer um protótipo do vosso projeto. Conseguem fazer uma consola MIDI, conseguem fazer aquilo que vocês quiserem, só com o chip. Este chip, como vos disse, é um microcontrolador. Não é um CPU. Qual é a característica principal do microcontrolador? É que o microcontrolador tem um CPU cá dentro, tem memórias, tem interface Sherry, tem registros, tem memória interna, tudo dentro do chip. Um CPU não. Se vocês usarem um CPU de um computador, um Intel i7, aquele CPU só faz contas. Se vocês disserem, guarda-me dados, ele não guarda. Se não tiver uma interface com uma memória externa, ele não consegue fazer nada. O Arduino é um microcontrolador. São termos diferentes, que na realidade depois querem dizer a mesma coisa, mas funcionam de forma diferente. Este é o layout do Arduino Uno, muitos de vocês já conhecem. Estas são as entradas analógicas, como disse, são 6, começa no A0 e acaba no A5. Tem pinos de reset. Isto é um rolador de tensão, vocês podem ligar uma ficha USB aqui que fornece 5 volts ao Arduino, mas se vocês não tiverem USB podem ligar uma alimentação externa. Este é um pino de referência, se vocês quiserem usar o Arduino para fazer um multímetro, querem fazer o vosso próprio multímetro, podem usar aquele ref para medir voltagens. E depois isto são portas digitais. E esta é uma interface de comunicação série com outros dispositivos que funcionem com o protocolo RS-232. Como vos disse, o Arduino pode ser alimentado pelo USB ou por alimentação externa. Se vocês não quiserem ligar naquela interface, podem ligar a interface externa, a corrente externa, aqui ao VIN e ao ground. Embora nas especificações do Arduino eles digam que podem pôr até 20 volts, não acreditem, porque vão queimar o Arduino. O ideal é usar entre 6 ou 7 a 12 volts. Porquê? Porque o regulador que vocês viram há bocado ao lado daquele pino vai aquecer muito e é uma questão de tempo até partir, queimar. E depois o vosso projeto deixa de funcionar. Tem uma saída de 5 volts, uma 3,3 e a de referência. As portas digitais, eu falei há bocado de PWMs. As portas PWM só têm estes Ts junto à porta. Todas estas portas T-util são portas PWM. As outras portas são portas digitais normais de 1 e 0. Por porta vocês conseguem puxar 40 mA, eu prefiro acreditar que é 20. Mais uma vez, se vocês puxarem 40 mA podem queimar, principalmente se for os Arduinos do chinês, do eBay, vocês podem queimar os pins e ficam com pins inutilizados. Portanto, entre 20 a 25 mA tem funcionado bem, nunca queimei nenhum por causa de puxar corrente a mais. O chip, se for o Arduino original, esta é uma questão interessante, que é, se vocês tiverem um Arduino original, que é muito mais caro, usam um chip de interface USB, que é o ATmega 16U2. Este chip emula o USB. O Arduino do chinês usa um chip que faz comunicação USB, que é o CHG 340, ou CH340G, qualquer coisa assim, que não é visto como uma porta COM. Se vocês pararem aqui, diz que o Arduino é visto pelo sistema operativo como uma porta COM virtual,
é verdade se for o original, não é verdade se for o do chinês. Se vocês ligarem um desses que eu vos dei, que só compro do chinês, são muito mais baratos, nenhum deles é visto como uma Quad-Core virtual. Este chip não existe no Arduino. Existem versões do chinês com este chip. A versão mais standard do chinês não usa este chip. Este é o hardware que compõe o Arduino, importante. Software, como é que nós desenvolvemos para o Arduino? O Arduino tem um IDE específico, que é o IDE do Arduino, vai na versão 1.6.8, se não estou em erro. O código é bastante simples de desenvolver. Uma coisa muito boa sobre o Arduino é que as libraries, os exemplos que vêm com o Arduino são bastante funcionais. Vocês, se quiserem pôr um potenciómetro a funcionar, é só seguirem os exemplos e aquilo funciona out of the box, não tem que desenvolver nada. E a linguagem é bastante acessível, é fácil de compreender, é quase como inglês corrente. Não é bem, mas para quem já tem algumas noções de programação, é bastante simples. Outra coisa bastante interessante, que muitas vezes as pessoas ou não sabem ou esquecem, é o IDE do Arduino é baseado no processing, que é baseado no wiring. O processing é uma linguagem de programação que tem montes de exemplos de interfacear o Arduino com o mundo real. Tem programas de captura de imagem pela câmara do computador que detectam a cara de uma pessoa, dão outputs no software que vocês depois conseguem interfacear com o Arduino. Ou seja, eu posso estar a capturar a imagem de uma cara e a detectar uma cara com um PC e estar a fazer mexer um servo consoante a deslocação da minha cara andar para a esquerda ou para a direita. Ou seja, eu consigo fazer uma coisa que segue o meu movimento usando o processing integrado com o Arduino. O IDE do Arduino é uma versão do processing específica para o Arduino. Foi o que eu já vos disse. É a linguagem que é usada. Sem esta linguagem não havia este IDE. O programa mais simples do Arduino é este. Não sob esta forma, mas isto é um esquema do programa mais simples, que é, há uma declaração de variáveis que não é obrigatória, há uma zona de setup que é onde nós preparamos os dados como nós queremos processar, e depois há uma zona de loop que está sempre a correr. Ele aqui passa, o programa começa aqui, se não houver nada aqui, vai ao setup, e depois do setup fica no loop para sempre. Portanto, toda a vossa lógica de programação tem que estar dentro do loop. Este é um exemplo. Okay? Aqui estou a dizer que eu tenho uma variável que eu quero dizer que é o pin 12, que corresponde ao pin 12, que neste caso, pelo nome, calculo que esteja lá um LED ligado. No setup eu digo que este pin 12, que é esta palavra que corresponde ao pin 12, é um output, quer dizer que eu vou mandar, vai haver qualquer coisa de saída nessa porta. Esta é a zona de preparação, esta é a zona da variável, e depois aqui temos o loop. O que ele faz é continuamente, liga ao pin 12, espera um segundo, desliga ao pin 12, espera um segundo, liga ao pin 12, espera um segundo. Vocês acham que conseguem perceber o point. Portanto, isto é um blink, que é uma forma bastante simples e acho que é compreensível, mesmo para quem nunca tenha tido experiências de programação, para entender. Este é chama-se o mapa do Arduino. Aqui não se percebe muito bem por causa da resolução. São os tipos de variáveis. Vocês conseguem consultar, e se procurarem por acordeão Arduino, ou datasheet do Arduino, ou data types do Arduino, vocês conseguem ver o que está aqui, que aqui não se vê muito bem. E que suporte é que temos? O Arduino, outra das vantagens boas do Arduino em relação à concorrência, e mesmo concorrência mais pesada como o Raspberry Pi, é a quantidade de sources que existe na net. Vocês têm libraries para quase tudo o que vocês imaginarem. Se vocês quiserem usar um chip que integre bem com o Arduino, o mais provável é haver algum exemplo na internet que possam usar. E uma boa fonte de informação é o site do Arduino. O Arduino.cc tem uma zona de... A referência traz tudo o que é referente às funções que o Arduino consegue implementar, e depois tem uma zona de fórum onde vocês conseguem ver uma série de exemplos publicados e uma série de bases de dados em forma de fórum onde vocês conseguem consultar exemplos e que software é que precisam para fazer correr. Portanto, eu diria que quem está a começar, o Arduino.cc é uma boa casa de partida. O hardware, já falámos, e este é o Arduino. Um dos pontos que nós tínhamos falado foi o Arduino como uma ferramenta para negócio. E, efetivamente, eu considero que o Arduino é uma ferramenta para negócio. Não avancem, usem-no como protótipo, não façam
o vosso projeto em torno do Arduino. Use o Arduino para fazer o protótipo. Depois, se quiserem, use o chip que o Arduino usa para fazer o vosso design da placa que controla o vosso sistema. Fica muito mais pequeno, fica muito mais eficiente e fica uma plataforma personalizada. Que em alguns casos pode ser bom, em outros casos pode ser mau. Mas, no geral, conseguem ter melhores resultados se efetivamente desenharem a vossa plataforma à vossa maneira e interagirem com os dispositivos que vocês quiserem interagir. Eu, do ponto de vista da apresentação, não tenho mais nada. Se vocês tiverem alguma questão que queiram colocar...